Sejam bem-vindos ao canal Vozes da Sabedoria Estoica. Você está se sentindo preso, como se algo estivesse impedindo seu progresso? Este vídeo revela as 7 coisas que você precisa eliminar da sua vida para alcançar o sucesso verdadeiro e viver de forma mais plena. Explorando princípios estoicos e dicas práticas, você aprenderá como identificar e se libertar das âncoras que estão bloqueando sua evolução, desde a procrastinação até pensamentos autossabotadores. Com insights profundos e reflexões transformadoras, vamos explorar como pequenas mudanças podem trazer grandes impactos, ajudando você a superar os medos, se livrar de relações tóxicas e encontrar o equilíbrio que tanto busca. Este é o momento de assumir o controle da sua vida e se comprometer com o crescimento pessoal que merece. E se você quer se aprofundar nessa filosofia de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, inscreva-se no canal para mais conteúdos de sabedoria prática e reflexões poderosas. Assista o vídeo até o final e comece a eliminar tudo o que não agrega valor à sua jornada. Imagine a seguinte cena. Você acorda de manhã com a sensação de que precisa conquistar o mundo, mas antes mesmo de começar, algo parece te puxar para trás. Você revisa suas metas, tenta se concentrar, mas a mente está cheia de distrações. No final do dia, a sensação é sempre a mesma. Mais um dia passou e você não avançou como queria. Marco Aurélio, em suas meditações, já nos alertava sobre isso. Não desperdice o que resta de sua vida se preocupando com outras coisas que não estão sob seu controle. Será que você está preso a coisas que não deveria carregar? Agora pense, quantas dessas âncoras invisíveis você carrega diariamente mesmo sem perceber? Hábitos, pensamentos, pessoas, coisas que drenam sua energia e desviam sua atenção do que realmente importa. Será que você está vivendo como Epicteto nos ensinou, reconhecendo a diferença entre o que está em nosso poder e o que não está? Ou será que você está permitindo que essas âncoras sabotem seu crescimento? Quantas dessas âncoras podem estar impedindo você de viver de acordo com sua verdadeira essência? Talvez você esteja preso a algo tão simples, mas tão corrosivo como a opinião alheia. Quantas vezes você tomou decisões pensando em agradar aos outros, ignorando seus próprios valores? Ou talvez seja o apego a bens materiais que, no fundo, só criam mais ansiedade do que liberdade. Sêneca nos lembrou que somos escravizados não apenas pelos outros, mas também por nós mesmos. O estoicismo nos convida a identificar essas correntes invisíveis e, com coragem, cortá-las. Eu já estive nessa posição, preso a opiniões, consumido por distrações e incapaz de enxergar que boa parte do peso que eu sentia era criado por mim mesmo. Foi só quando comecei a aplicar os ensinamentos estoicos, focando no que eu podia controlar e deixando o resto de lado, que comecei a sentir a verdadeira liberdade. E você? Está pronto para olhar com honestidade para a sua vida e identificar as correntes que precisa soltar? Neste vídeo, vou te mostrar 7 âncoras estoicas, 7 coisas que estão te segurando e impedindo você de viver uma vida plena, livre e em harmonia com seus valores. Cada uma delas é uma barreira que, se não for superada, continuará te afastando da tranquilidade que os grandes sábios buscavam. A filosofia estoica nos ensina que podemos cortar essas correntes e retomar o controle. Então você está preparado para descobrir o que está te prendendo? Vamos juntos dar esse passo em direção à verdadeira liberdade. Você já parou para pensar como algumas coisas em sua vida, que parecem tão pequenas e inofensivas, podem estar secretamente drenando sua energia e atrasando seus sonhos? Aquelas atitudes, hábitos ou pensamentos que te impedem de alcançar a verdadeira paz interior e a clareza para viver uma vida significativa. Então agora, vamos mergulhar mais fundo.
Vamos explorar juntos por que é tão essencial identificar e eliminar esses pesos, para que você possa finalmente construir uma existência mais leve, plena e alinhada com quem você realmente é. O que muitas vezes nos impede de crescer não é o mundo lá fora, mas o que carregamos dentro de nós. As preocupações excessivas, o apego ao passado, a necessidade de aprovação. Todas essas são armadilhas que criamos e que nos mantêm presos em um ciclo de frustração. O estoicismo nos ensina que o segredo para a liberdade e a felicidade está em reconhecer o que podemos controlar e liberar aquilo que não está em nossas mãos. Quando identificamos essas âncoras internas, começamos a abrir espaço para um crescimento real e profundo. Pense em como seria sua rotina sem essas âncoras te segurando. Imagine acordar e sentir uma leveza no peito, porque você deixou de lado aquilo que não importa e está focado apenas no essencial. Muitas pessoas vivem com uma carga emocional desnecessária, tentando agradar a todos, acumulando bens que não usam, ou se preocupando com problemas que nunca vão poder resolver. Isso não apenas drenam suas energias, mas criam barreiras mentais que nos afastam do verdadeiro progresso. Os grandes filósofos estoicos, como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, enfrentaram seus próprios desafios e deixaram lições preciosas sobre como viver uma vida mais significativa. Eles nos ensinaram que a chave para eliminar o peso desnecessário está em cultivar discernimento e coragem. Discernir o que é útil e o que não é, e ter a coragem de abandonar o que nos prende. Eles sabiam que a verdadeira liberdade vem de uma vida guiada por princípios, e não pelo caos de nossas emoções ou pelos julgamentos alheios. Eliminar essas âncoras não é apenas um ato de libertação, mas uma forma de criar espaço para o que realmente importa, seus valores, seus objetivos e a sua paz interior. Quando aprendemos a viver de acordo com o que acreditamos, começamos a construir uma vida com propósito, leveza e significado. Não é sobre ter menos, mas sobre ser mais presente, mais consciente e mais alinhado com aquilo que realmente importa. Neste vídeo, você não apenas aprenderá quais são essas 7 âncoras que precisam ser eliminadas, mas também como aplicar esses ensinamentos na sua vida de maneira prática e transformadora. Vamos juntos explorar como pequenas mudanças podem gerar grandes impactos. Então prepare-se para uma jornada de autodescoberta e libertação, porque o que você vai aprender hoje pode ser o ponto de virada que estava esperando para viver com mais leveza e plenitude. Imagine um cenário. Sua lista de tarefas está crescendo, mas em vez de começar, você se perde em redes sociais ou em atividades que não têm prioridade. No fim do dia, a sensação de culpa e estresse é inevitável. A procrastinação não é apenas sobre adiar algo, é sobre carregar um peso psicológico constante que nos impede de viver plenamente o presente e planejar o futuro. Ela drena sua energia, cria um ciclo de autossabotagem e muitas vezes nos afasta de oportunidades que poderiam transformar nossas vidas. Pense na história de alguém que sempre dizia: amanhã eu começo. Esse amanhã se transformou em semanas, meses, anos. E quando finalmente decidiram agir, a chance já tinha passado. Seja aquela promoção no trabalho que exigia uma qualificação extra, seja o sonho de empreender ou até mesmo um pedido de desculpas que poderia ter consertado um relacionamento. A procrastinação é como um ladrão silencioso, roubando nosso tempo e nossas possibilidades, sem que percebamos o quanto estamos perdendo. Os estoicos, especialmente Sêneca, alertavam sobre a procrastinação como um desperdício da coisa mais preciosa que temos: o tempo. Ele dizia: enquanto adiamos, a vida passa. A procrastinação é a manifestação de um desejo inconsciente de fugir da responsabilidade, da dor, do esforço ou do medo de falhar. Mas, ao adiarmos,
estamos apenas alimentando essas mesmas emoções que tentamos evitar. A verdadeira liberdade está em agir, mesmo quando a situação parece desconfortável. Procrastinar nem sempre é tão óbvio. Às vezes, ela se disfarça de planejamento excessivo ou de esperar o momento perfeito. Por exemplo, ao dizer que você só vai começar aquele projeto importante quando tiver todas as ferramentas certas ou quando se sentir inspirado, na verdade você está criando desculpas para evitar agir. É importante identificar esses padrões para quebrá-los antes que eles se tornem um hábito automático. Agora, vamos falar sobre como combater a procrastinação de forma prática. Um método eficaz é o método dos 5 minutos. Ele funciona assim. Diga a si mesmo que vai trabalhar em uma tarefa por apenas 5 minutos. Isso reduz a resistência inicial e, na maioria das vezes, você acaba trabalhando muito mais. A mágica está em começar. A ação gera motivação e não o contrário. Outro antídoto poderoso contra a procrastinação é a valorização do momento presente. Os estoicos acreditavam que o agora é tudo o que temos. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Quando deixamos de focar no futuro incerto e trazemos nossa atenção para o que podemos fazer agora, eliminamos o peso da inércia e da ansiedade. Crie um ambiente que favoreça a ação. Remova distrações, estabeleça limites claros e defina metas pequenas e alcançáveis. Lembre-se, cada tarefa concluída é uma vitória que fortalece sua disciplina. E como Marco Aurélio dizia, disciplina é o caminho para a liberdade. Quem não controla seus impulsos está à mercê deles. Quantas oportunidades você já perdeu por procrastinar? Pense em tudo o que poderia ter sido diferente se você tivesse agido na hora certa. Agora, reflita. O que está ao seu alcance hoje, neste exato momento? O tempo é implacável e ele não espera. A escolha de agir ou adiar está em suas mãos. Então, o que você vai fazer agora? Agora que entendemos como a procrastinação drena nosso potencial, é hora de abordar algo ainda mais insidioso: o impacto das pessoas tóxicas na nossa vida. Se a procrastinação é uma âncora interna, os relacionamentos tóxicos são tempestades externas que nos desviam do curso. Talvez você já tenha sentido que, por mais que tente avançar, certas pessoas ao seu redor parecem puxá-lo para trás, esgotando sua energia e obscurecendo sua clareza mental. Os relacionamentos tóxicos são como um veneno lento. Eles não aparecem de forma óbvia, mas corroem aos poucos sua confiança, autoestima e visão de mundo. Às vezes, essas relações surgem em forma de críticas constantes, manipulações sutis ou um ciclo interminável de drama e negatividade. Como o estoico Epicteto nos alerta, devemos ter cuidado com as influências externas, pois elas moldam a maneira como percebemos e reagimos ao mundo. Agora, imagine que sua vida é um jardim. Para que ele floresça, você precisa cuidar do solo, regar as plantas e remover as ervas daninhas. Pessoas tóxicas são como essas ervas. Elas sufocam o crescimento, competem por recursos e, se ignoradas, dominam todo o espaço, tornando impossível cultivar algo significativo. E muitas vezes, ao tentar salvar essas pessoas, você acaba negligenciando seu próprio bem-estar. Relacionamentos tóxicos não afetam apenas sua energia. Eles têm o poder de moldar suas crenças sobre si mesmo e sobre o mundo. Um comentário depreciativo repetido várias vezes pode começar a soar como verdade. A dúvida que plantam em sua mente pode crescer, tornando-se uma barreira para suas ações e conquistas. Como Marco Aurélio nos ensina, a alma se torna tingida com a cor dos seus pensamentos. Permitir que outras pessoas controlem essa tinta é abrir mão de sua autonomia emocional. Mas como identificar essas pessoas?
Relacionamentos tóxicos frequentemente têm padrões previsíveis. Elas constantemente diminuem suas conquistas, fazem você se sentir culpado sem motivo ou são incapazes de apoiar genuinamente seu crescimento. Muitas vezes são aqueles que dizem ser realistas, mas na verdade espalham pessimismo. Reconhecer esses comportamentos é o primeiro passo para se libertar do ciclo prejudicial. Como lidar com essas situações? Primeiro, estabeleça limites claros. Isso não significa cortar laços imediatamente, mas definir o que você está disposto a tolerar e comunicar isso de forma assertiva. Segundo, pratique o distanciamento emocional. O que os outros dizem ou fazem reflete quem eles são, não quem você é. Por último, foque em fortalecer sua rede de apoio com pessoas que compartilhem valores similares e que celebrem seu crescimento. Assim como é essencial remover ervas daninhas, também é vital plantar sementes que nutram seu jardim. Busque pessoas que o inspirem, que o desafiem a ser melhor sem julgá-lo e que respeitem sua essência. Como os estoicos valorizavam a amizade virtuosa, devemos cercar-nos daqueles que elevam nosso caráter e nos ajudam a trilhar o caminho da sabedoria. Agora, reflita. Quantas vezes você permaneceu em um relacionamento que sabia ser prejudicial, apenas por medo de mudanças ou por lealdade equivocada? Lembre-se, você é a média das pessoas com quem mais convive. Se deseja transformar sua vida, comece transformando as pessoas ao seu redor. Afinal, o que é mais importante? Agradar a todos ou proteger sua paz? Agora que abordamos a importância de identificar relacionamentos tóxicos, vamos explorar um outro ladrão invisível que está cada vez mais presente na vida de todos. Você já sentiu que, mesmo após horas navegando no celular, ainda parece que não fez nada produtivo? Ou talvez tenha comparado sua vida com as imagens perfeitas que aparecem no feed? O que muitas pessoas não percebem é que as redes sociais, quando mal utilizadas, se tornam um dos maiores obstáculos ao foco e à verdadeira satisfação. As redes sociais foram criadas para capturar sua atenção. E fazem isso de forma brilhante. Cada notificação, cada like ativa a liberação de dopamina, o neurotransmissor do prazer, criando um ciclo de dependência que dificulta o foco em tarefas mais importantes. Como o estoico Epicteto alertaria, não podemos controlar o mundo externo, mas podemos controlar como reagimos a ele. No entanto, ao ceder ao apelo constante das redes, entregamos nosso controle para algoritmos cuidadosamente projetados. Paradoxalmente, embora as redes sociais sejam vendidas como ferramentas para aproximar pessoas, muitas vezes elas criam um profundo sentimento de desconexão. Ao ver apenas os melhores momentos da vida dos outros, é fácil cair na armadilha da comparação, sentindo que nunca somos bons o suficiente. Essa comparação constante não apenas prejudica nossa autoestima, mas também nos afasta da gratidão pelo que temos no presente, um dos pilares do equilíbrio emocional estoico. Você já parou para calcular quanto tempo passa rolando o feed diariamente? 1 hora aqui, 30 minutos ali, e ao final de uma semana, são dezenas de horas que poderiam ter sido usadas para aprender algo novo, passar tempo com a família ou apenas relaxar. É como se estivéssemos sempre ocupados, mas nunca realmente produtivos. Marco Aurélio escreveu: "A vida é curta e não há tempo para perder com futilidades." No entanto, as redes sociais e os joguinhos online fazem exatamente isso. Nos roubam minutos preciosos, transformando-os em migalhas de distração. Além de ocupar nosso tempo, as redes sociais alimentam ciclos de ansiedade. A pressão para estar sempre atualizado, responder mensagens rapidamente e acompanhar as tendências cria um estado constante de alerta. Essa sobrecarga mental interfere na nossa capacidade de relaxar e apreciar momentos simples. O resultado? Uma mente dispersa, sobrecarregada
e incapaz de encontrar paz. Então, como romper esse ciclo? O primeiro passo é estabelecer limites claros para o uso das redes sociais. Experimente definir horários específicos para acessar suas contas e desligue notificações que não sejam essenciais. Essa prática ajuda a reduzir o ruído constante e permite que você recupere o controle sobre seu tempo. Lembre-se, as redes sociais devem servir você e não o contrário. Outra solução poderosa é praticar o detox digital. Isso não significa abandonar as redes completamente, mas sim reservar períodos do dia, ou até semanas inteiras, longe delas. Durante esses momentos, substitua o tempo perdido com atividades que realmente nutram sua mente e espírito. Leitura, exercícios, meditação ou até conversas face a face. Como os estoicos ensinavam, o verdadeiro contentamento vem de dentro e não de estímulos externos. Pense nisso. Se você reduzisse pela metade o tempo que passa nas redes sociais, o que faria com essas horas extras? Quanto conhecimento poderia adquirir? Quantos momentos valiosos poderia criar? O mundo digital é vasto e sedutor, mas a vida real, aquela que acontece fora das telas, é onde está a verdadeira riqueza. A escolha é sua. Ser prisioneiro de um feed interminável ou libertar-se para construir algo significativo. Você já se pegou pensando, eu nunca vou conseguir fazer isso, ou as coisas sempre dão errado para mim. Esses pensamentos, aparentemente inofensivos, podem ser os maiores inimigos do seu progresso. São como uma trilha sonora negativa que toca em segundo plano, enfraquecendo sua confiança e minando suas ações. É o que chamamos de autossabotagem, um padrão mental que cria barreiras onde não existem. Ou seja, se não cuidarmos de nossa mente, acabamos presos em um ciclo de limitações autoimpostas. Crenças limitantes geralmente nascem de experiências passadas, muitas vezes dolorosas, ou de mensagens negativas que internalizamos ao longo da vida. Talvez você tenha ouvido críticas durante a infância ou tenha falhado em algo importante e começou a acreditar que o fracasso seria inevitável. Esses pensamentos se enraizam com o tempo, influenciando como enxergamos nossas capacidades e o mundo ao nosso redor. A boa notícia? Nenhum desses pensamentos é permanente. Você pode reescrevê-los. E o primeiro passo para superar a autossabotagem é identificá-la. Pergunte-se: quantas vezes me auto-justifico para não sair da minha zona de conforto? Quantas oportunidades perdi por medo de tentar? Normalmente, esses pensamentos surgem em momentos de desafio, sussurrando desculpas como "não é o momento certo" ou "talvez depois". Reconhecer esses padrões é como acender uma luz em um quarto escuro. Você começa a ver onde está tropeçando. Imagine alguém que sonha em iniciar um negócio, mas constantemente pensa: não sou inteligente o suficiente para isso. Ou alguém que deseja melhorar sua saúde, mas acredita: eu não tenho disciplina para treinar regularmente. Esses exemplos mostram como pensamentos autossabotadores não apenas atrasam nossas ações, mas também moldam negativamente nossa identidade. O problema real não está na capacidade de realização, mas no filtro mental que impede a ação. Para superar a autossabotagem, é essencial aprender a questionar seus próprios pensamentos. Quando a mente diz, eu não consigo, pergunte, quem disse isso? Quais provas eu tenho? Muitas vezes, perceberemos que essas crenças não têm base sólida. Os estoicos acreditavam que nossos pensamentos são reflexos de nossas interpretações, não da realidade. Portanto, mudar o que pensamos pode transformar como vivemos. Uma prática útil é substituir pensamentos negativos por perguntas que abram novas possibilidades. Por exemplo, ao invés de dizer, eu nunca vou conseguir esse emprego, pergunte-se, o que posso aprender para aumentar minhas chances? Ou, ao invés de pensar, eu sempre falho, diga,
Qual foi a última vez que superei um desafio? O que posso replicar dessa experiência agora? Essas perguntas reprogramam sua mente para buscar soluções, em vez de se prender a limitações. Outra ferramenta poderosa é começar pequeno. Estabeleça metas simples e celebre cada progresso, por menor que pareça. Quando você percebe que é capaz de vencer um obstáculo, mesmo pequeno, sua confiança cresce. Esse processo cria um ciclo positivo, substituindo a autossabotagem por uma mentalidade de crescimento. Lembre-se, os estoicos ensinavam que o progresso é feito com paciência e esforço contínuo. Manter um diário pode ser um aliado na luta contra pensamentos autossabotadores. Escreva seus medos, dúvidas e pensamentos negativos. Depois reflita sobre eles à luz da razão. Pergunte-se: esse pensamento me serve ou me limita? Anotar suas reflexões ajuda a criar clareza mental e a observar padrões que antes passavam despercebidos. O que você faria hoje se tivesse total confiança em si mesmo? Quais riscos tomaria? Quais sonhos perseguiria? Pensamentos autossabotadores não precisam ser permanentes. Eles são apenas histórias que contamos a nós mesmos. Ao mudar essas histórias, você se abre para um mundo de possibilidades. Então pergunte-se: estou disposto a enfrentar minha mente para conquistar minha liberdade? O poder para isso já está dentro de você. Imagine sua mente como um cômodo cheio de caixas empilhadas, cada uma contendo tarefas inacabadas, preocupações do dia a dia e objetos que você já nem lembra por que guardou. O que acontece? Fica difícil se mover, pensar com clareza e, principalmente, encontrar espaço para algo novo. O acúmulo, seja físico ou mental, consome energia e cria um ciclo de estagnação. O sucesso não nasce em um ambiente lotado de distrações. Ele precisa de espaço para crescer. Você já entrou em um ambiente desorganizado e sentiu imediatamente uma sensação de peso? Isso acontece porque a desordem física afeta nosso estado mental. A neurociência mostra que o excesso de estímulos visuais pode aumentar o estresse e diminuir nossa capacidade de concentração. Quando vivemos cercados por objetos que não usamos ou que não têm propósito, carregamos mentalmente o peso da indecisão e da procrastinação. Para avançar, é preciso aprender a desapegar. Além do acúmulo físico, nossas rotinas podem ser igualmente caóticas. Uma agenda desorganizada, com compromissos conflitantes e tarefas adiadas, mina a produtividade e alimenta o sentimento de estar sempre atrasado. O filósofo estoico Epicteto dizia: cuidamos de muitas coisas, mas poucas são realmente importantes. A desordem na rotina nos desvia do que realmente importa e nos mantém presos em um ciclo de tarefas sem propósito claro. Considere a história de alguém que decidiu eliminar o excesso em sua vida. Um profissional sobrecarregado percebeu que sua casa, lotada de objetos inúteis, refletia sua mente inquieta. Ele começou doando roupas que não usava. Depois, reduziu suas responsabilidades no trabalho e, com o tempo, criou um espaço mental e físico para planejar um novo projeto de vida. O resultado? Mais energia, foco e um senso renovado de propósito. Para muitos, o problema não é a falta de tempo, mas a falta de clareza. Quando tudo parece urgente, nada realmente é. Ao simplificar sua vida, reduzindo posses, compromissos e distrações, você não apenas encontra mais tempo, mas também mais energia para investir no que realmente importa. Isso significa escolher com intenção e dizer não ao que não contribui para o seu crescimento. Comece com pequenos passos. Escolha um espaço da sua casa, como uma gaveta ou uma estante, e elimine tudo que não agrega valor. No âmbito mental, adote o hábito de anotar tarefas e pensamentos em um bloco de notas, esvaziando sua mente. Agendas e listas de tarefas priorizadas
podem ajudar a criar ordem no caos. O estoicismo nos ensina que a disciplina é a chave para uma vida plena, e isso começa com a organização. Ao invés de viver em reatividade, crie uma rotina que funcione para você. Estabeleça horários fixos para atividades importantes e reserve momentos para o autocuidado e reflexão. Uma rotina estruturada não é uma prisão, mas uma ferramenta de liberdade. Ela garante que você invista tempo em suas prioridades, em vez de desperdiçá-lo com distrações. Eliminar o excesso e estruturar suas rotinas não apenas melhora sua produtividade, mas também reduz o estresse. Com menos distrações e uma mente mais clara, você se sente mais no controle da sua vida. Essa sensação de controle é essencial para o sucesso, pois alimenta sua confiança e cria um ciclo de motivação e realização. Agora que falamos sobre eliminar o excesso e organizar sua rotina, resta uma questão essencial. Por que tantos têm medo de mudar, mesmo sabendo que isso é necessário para crescer? O medo de mudanças, muitas vezes, é a âncora que nos prende ao passado. A seguir, vamos explorar como superar essa barreira e transformar o medo em impulso para o sucesso. E aí, você está pronto para enfrentar o desconhecido? Imagine viver em uma casa confortável, mas cujas janelas estão sempre fechadas. Lá fora, o mundo se transforma constantemente, mas você permanece estagnado, preso à mesma rotina. Essa casa é a zona de conforto e as janelas fechadas representam o medo de mudanças. Por mais que saibamos que algo precisa mudar, um emprego que nos deixa infelizes, um relacionamento tóxico ou até mesmo hábitos que nos prejudicam, o medo nos convence de que sair dali é arriscado demais. Essa paralisia é uma armadilha poderosa que limita nosso crescimento e nos impede de explorar nosso verdadeiro potencial. Como o filósofo Sêneca dizia, não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas se tornam difíceis. O medo de mudanças não nasce do nada. Ele está profundamente enraizado em nossa necessidade de controle e na aversão ao desconhecido. Quando enfrentamos a possibilidade de mudança, nossa mente cria cenários negativos, falhas iminentes, rejeições, humilhações. É como se o pior possível fosse inevitável. Esses pensamentos autossabotadores, conectados aos que já discutimos, alimentam uma espiral de inércia, tornando qualquer decisão de transformação assustadora. É importante entender que esse medo não é um inimigo, mas um reflexo natural da nossa humanidade. Porém, ele se torna problemático quando nos impede de seguir adiante. Imagine um rio congelado. Você está parado na margem, observando o fluxo de água sob a camada de gelo, com a certeza de que o outro lado guarda novas possibilidades. O medo de mudanças é como a sensação de insegurança ao dar o primeiro passo no gelo. O receio de cair, de enfrentar o desconhecido, faz com que muitos fiquem paralisados na margem, mesmo sabendo que a travessia é essencial para alcançar o que desejam. No entanto, como qualquer rio, a superfície pode ser enfrentada com cuidado, passo a passo, até que, de repente, percebemos que a travessia é possível. Vencer o medo de mudanças não significa dar um salto ousado e definitivo. Em vez disso, significa tomar pequenos passos. Para alguém que quer mudar de carreira, isso pode começar com uma pesquisa ou uma conversa com alguém da área desejada. Para quem deseja melhorar sua saúde, pode ser a simples escolha de beber mais água ou caminhar alguns minutos por dia. Esses passos podem parecer insignificantes, mas têm um impacto psicológico profundo. Eles nos ensinam que o desconhecido não é tão assustador quanto imaginamos. Um dos maiores obstáculos para enfrentar o medo de mudanças é o medo do fracasso. No entanto, precisamos redefinir o que significa fracassar. Não é o fim do caminho, mas parte dele.
Cada tentativa que não dá certo nos aproxima de algo melhor, desde que estejamos dispostos a aprender com ela. Pense em pessoas que admiramos. Quantas vezes elas tiveram que enfrentar falhas antes de alcançar o sucesso? Elas não chegaram onde estão porque evitaram mudanças, mas porque as encararam com coragem e resiliência. Os ensinamentos estoicos nos oferecem uma abordagem prática para lidar com o medo de mudanças. Epicteto, por exemplo, nos lembra que não controlamos o que acontece, mas sim como reagimos ao que acontece. Considere histórias de pessoas que transformaram suas vidas ao enfrentar o medo de mudanças. Desde alguém que deixou um emprego estável para seguir sua paixão, até pessoas que superaram grandes adversidades ao dar um primeiro passo corajoso. Essas histórias mostram que, por mais assustador que pareça, o outro lado da mudança frequentemente guarda uma vida mais autêntica e significativa. Elas nos lembram que o desconforto inicial é temporário, mas os benefícios podem ser duradouros. Agora pare e pense. Quantas oportunidades você já perdeu por medo de mudanças? Quantas vezes você escolheu o conforto de uma situação familiar em vez de buscar algo maior? Essas perguntas não são para gerar culpa, mas para despertar consciência. Cada escolha que você evita fazer é uma oportunidade perdida de descobrir algo novo sobre si mesmo e sobre o mundo. Pergunte-se, o que está me segurando? E mais importante, o que eu poderia ganhar se enfrentasse esse medo? Por fim, lembre-se de que a única maneira de vencer o medo de mudanças é agir. Nenhuma quantidade de reflexão ou planejamento substitui a experiência real de tomar uma decisão e segui-la. O primeiro passo pode ser o mais difícil, mas é também o mais libertador. Com o tempo você perceberá que mudanças são oportunidades de crescimento, não ameaças. Cada ação que tomamos é uma afirmação de que estamos vivos, dispostos a aprender e crescer. Agora, eu convido você a refletir. Qual mudança você tem adiado por medo? Qual pequeno passo você pode dar hoje para começar essa transformação? Não espere o momento perfeito, porque ele nunca chega. A vida acontece no agora, e o futuro que você deseja depende das ações que você toma hoje. Não se permita ser paralisado pelo medo. Em vez disso, use-o como um indicador de onde sua verdadeira força reside. Chegamos ao final dessa jornada e é hora de olhar para trás com clareza. Passamos por 7 âncoras que muitas vezes mantêm nossas vidas presas no mesmo lugar. A procrastinação, os relacionamentos tóxicos, o uso excessivo de redes sociais, os pensamentos autossabotadores, o acúmulo e as rotinas desorganizadas e, finalmente, o medo de mudanças. Cada uma dessas âncoras age como um peso invisível, limitando nossas escolhas, nosso crescimento e nossa capacidade de viver de forma plena. Eliminar essas âncoras não é apenas um ato de coragem, mas um compromisso com a vida que você merece viver. Se existe uma mensagem central neste conteúdo, é que você tem o poder de mudar. Cada âncora que identificamos aqui pode ser cortada, e isso começa com uma simples decisão. A decisão de não aceitar mais o que te limita. Ninguém está dizendo que será fácil ou rápido, mas cada passo dado em direção a uma vida mais leve e significativa é uma vitória. Quando você elimina a procrastinação, você recupera tempo. Ao afastar-se de relacionamentos tóxicos, você redescobre sua paz. E quando abandona o medo de mudanças, você se abre para um mundo de possibilidades que antes pareciam distantes. Eliminar essas âncoras é mais do que uma questão de autodesenvolvimento. É uma questão de autorresponsabilidade. Não é sobre culpar o passado ou as circunstâncias, mas sobre assumir o controle do presente. Só você pode decidir o que carrega e o que deixa para trás. Cada escolha que fazemos hoje molda o amanhã. Quando você deixa de procrastinar, estabelece limites nas redes sociais e organiza sua vida,
você está literalmente construindo uma nova versão de si mesmo. Alguém mais forte, mais focado e mais preparado para viver com propósito. Os estoicos nos ensinam que viver bem é viver alinhado com nossos valores mais elevados. Quando você elimina aquilo que não serve mais, você cria espaço para aquilo que realmente importa. Talvez sejam relacionamentos saudáveis, projetos que te inspiram ou simplesmente a paz de viver em harmonia consigo mesmo. A liberdade que você sente ao abandonar as âncoras da sua vida não é apenas externa, mas também interna. É o tipo de liberdade que permite acordar todos os dias com a sensação de que você está no caminho certo, independentemente dos desafios que surgirem. Neste momento, você tem duas escolhas: continuar carregando o que te limita ou começar a agir para cortar essas âncoras. Ninguém mais pode fazer isso por você. Pense em tudo o que você poderia alcançar se não estivesse preso à procrastinação, ao medo ou às distrações. Imagine a clareza mental, a energia renovada e a satisfação de viver uma vida que reflete quem você realmente é. A jornada é sua, e cada passo que você dá é um sinal de que está comprometido consigo mesmo. Chegou a hora de você tomar uma decisão. Analise sua vida com honestidade, identifique o que está te prendendo e escolha eliminar essas âncoras. Comece pequeno, mas comece hoje. E se essa mensagem ressoou com você, compartilhe nos comentários qual dessas âncoras mais te impacta. Sua experiência pode inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. Inscreva-se no canal para mais reflexões como está e lembre-se, a vida é curta demais para ser desperdiçada com aquilo que não te leva adiante. Você merece uma vida extraordinária. Só precisa dar o primeiro passo.